Acho que até vou começar a fazer as minhas apresentações, porque qual que é o tema de hoje? Justamente, vou falar um pouco do que eu tenho feito esse ano. Nós já estamos nesse cenário crítico de saúde, então é algo bastante até complicado de dizer, não só pelo tema em si, mas é um tema que até para quem produz conteúdo precisa ser trabalhado com bastante atenção, porque é um tema sensível. Então, vou me limitar a dizer que nessa situação de saúde, nesse contexto complicado em que vivemos, em que muitas pessoas se vitimaram, o importante é poder fazer esse compartilhamento de ideias, esse compartilhamento de impressões de como é que eu tenho aproveitado esse momento para poder estudar, para poder ocupar a cabeça, porque o que, que acontece? Muitas pessoas passaram a trabalhar em home office, assim, dentro de casa, eu sou uma delas. Eu trabalho numa universidade, a universidade encerrou suas atividades por um período, e posteriormente ela foi retomando, mas na modalidade de ensino remoto, assim, de online. Mas muitas atividades continuaram sendo exercidas remotamente, algumas não estão acontecendo. Então, o que eu estou fazendo? Assim, distribuindo um pouco mais o meu tempo, eu tenho me dedicado justamente a poder ocupar a minha mente para poder é, estudar um pouco mais, aprender coisas diferentes. E o que eu tenho feito exatamente? A primeira coisa, antes da pandemia, eu decidi me matricular num curso de espanhol, porque é uma língua que eu gosto, eu queria aprender sempre mais. É a língua da família do meu pai. Meu pai é filho de espanhol, meu avô era galego. Eu nunca não pude conhecer meu avô porque ele faleceu há muitos anos. Meu pai ainda era adolescente na época e sempre teve a curiosidade de poder aprender a língua do meu avô, a língua da família do meu pai. E com isso eu, eu aprendi, eu fui numa escola de idiomas que fica aqui na cidade onde eu moro e o meu professor é um professor argentino. Então, é um professor nativo, então, o que é muito interessante, você poder ter aula com um professor nativo. Tá certo que, assim como o português, como todas as línguas, tem as variações. O espanhol argentino tem as suas diferenças em relação ao espanhol europeu, o espanhol da Espanha, que tem suas diferenças em relação ao espanhol do México, ao espanhol da Colômbia, ao espanhol do Chile e assim por diante. Normal, qualquer língua tem essa capacidade de variar, ainda que preserve uma unidade. E eu tive essa oportunidade de aprender espanhol como professor nativo e ao longo do período, com a pandemia, a gente passou por algumas fases. A gente teve que parar de frequentar o espaço da escola e a gente, por um período, fizemos aulas por WhatsApp. Foi uma experiência um tanto curiosa. Em alguns momentos até foi um pouco complicado, porque você tem que ficar com o telefone na cara, anotando ou prestando atenção. Às vezes a qualidade do som tá legal. Você tem um prejuízo. Deu para acompanhar razoavelmente bem, mas você percebe que há um prejuízo no conteúdo, na qualidade do ensino. Felizmente, isso não durou tanto. Posteriormente, conseguimos voltar a fazer o ensino presencial, ainda que com algumas limitações no acesso à escola, tem que fazer os protocolos, mas conseguimos voltar ao nosso ritmo normal. E nesse meio tempo, o que eu tenho estudado? Eu compartilhar isso aqui. O livro que eu acabei de usar é esse aqui, o Vente Dos. É o livro que eu utilizei até semana passada, que é um livro seria intermediário, B1. Sim. Esse B1, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Ele indica, ele segue um marco comum de referência que é adotado nos países da União Europeia, que serve como referência para ensino de línguas. O nível B1 seria um intermediário, um pré-intermediário, vamos dizer assim. Você acabou de sair de um nível
iniciante e você começa o nível intermediário, pré-intermediário. E é um livro bastante interessante, bastante ilustrado. As lições elas têm um assunto bem definido, falando sobre compras, aí tem outras lições falando sobre saúde, sobre viagem, sobre despedidas, sobre festa, moradia, assim, são vários diferentes, sobre mistérios, questões de atrações turísticas, enfim. E ele tem bastante pontos e vários exercícios comunicativos. Talvez uma curiosidade que eu possa falar nas aulas é que algumas dessas atividades são para serem feitas em duplas ou em grupos, mas como eu faço aula particular, faço aula sozinho, então algumas atividades a gente acaba não fazendo ou eu faço com o meu próprio professor. É uma curiosidade que até acho interessante compartilhar com vocês. No caso do livro, esses livros eles são um tanto caros, né, porque são importados da Espanha, mas eles têm um roteiro bem estruturado que ajuda você a adquirir um tempo adequado, vocabulário, estruturas básicas de comunicação, noções de gramática, enfim. Eu acho que é um material bastante rico, né? Isso aqui é o livro de atividades. Ele mostra aqui rapidinho, ele atende às lições que for do livro principal. Tem vários exercícios aqui, alguns até acabei não fazendo porque acabei esquecendo. Então, é assim que eu estudo espanhol. E o meu caderno a gente não tem usado tanto nas últimas aulas, eu já tenho várias coisas anotadas. Ao que eu anotei desde o comecinho das aulas em 2019 até hoje. Só dando uma sapeada aqui, são várias coisas que eu tenho. Como vocês podem reparar, minha letra é horrorosa. Mas não tem problema, fazer o quê? Não se pode ganhar todas. Eu particularmente gosto de escrever para estudar. Eu sou desse tipo de pessoa. Cada pessoa tem um jeito de aprender. Algumas preferem ouvir, outras preferem enxergar, outros preferem escrever, outros preferem um pouco de cara, sentir. Então tem um misto de sensações. Então acho que no meu caso próprio eu gosto mais de escrever as lições que eu estou fazendo, porque ajuda a fixar o conteúdo, acaba ajudando a minha memorização. Então eu prefiro fazer exercícios de repetição ou que ajudam a memorizar esses conteúdos, principalmente em algumas estruturas mais complexas, verbos e, enfim, esse tipo de lição. Em espanhol tá bem tranquilo. Eu vou começar um livro novo na próxima semana e eu pretendo terminar esse ciclo talvez no fim do ano, talvez até o começo do ano que vem. Não saberia informar qual é o prazo exato do curso que foi estipulado. São 30 aulas que eu tenho que fazer. Não sei se nas 30 aulas nós vamos conseguir cobrir todo o livro. Eu ainda não tive acesso ao material, ele vai chegar essa semana. Assim, essa aqui eu estou levando essa live dia 28 de março, deve chegar até a sexta-feira, que seria dia 2 de abril, ou até antes, para a gente poder continuar os estudos. Somado a isso, no meio do ano passado, eu resolvi retomar as minhas aulas de francês. Eu comecei a estudar francês, é uma língua que eu também gosto, talvez não tenha tanta curiosidade, não sei, o meu pai gostava de francês, ele chegou a estudar um pouco na escola, também por influência do meu avô, só que eu comecei a estudar francês mesmo em 2013, por curiosidade, numa escola de inglês que
que eu estudei também. Eu estudei 2 anos de inglês e posteriormente eu fiz 1 ano de francês. Depois eu acabei parando. E por curiosidade, a professora que dava aula para mim era uma cubana assim, que ensinava francês. Então, até que ela falava muito bem para alguém com um espanhol bem marcado. O português dela era bem, tinha um sotaque bem espanholado, bem forte. Mas ao falar francês, ela falava muito bem. Então fiquei surpreso com a parte, a capacidade oral, a expressão oral da professora. Um pouco depois eu resolvi estudar francês com uma professora nativa francesa. Mas eu fiquei pouco tempo, fiquei 6 meses apenas, porque eu tinha outras prioridades na época, acabei parando. Achei, no começo eu até fiquei meio com medo da professora, mas depois, esse ano eu retomei com a mesma professora e nós já vamos fazer quase 1 ano juntos. É uma professora bem bacana, só que ela é um pouco mais, ela é mais exigente, então faz questão que você aprenda a lição, que você fale direito, ela corrige quando tem que corrigir. É um professor bem meio das antigas, né? E que, para mim, para o meu perfil de aluno, acho que é o melhor tipo, um professor que é mais presente, que acompanha mais, que é mais rigoroso. O meu professor de espanhol já é mais tranquilão, então são diferenças de perfil. O professor de espanhol, ele tem um perfil mais tranquilo, ainda que ele ensine bem, muito bem, e a professora de francês um estilo mais que me cobra mais, que exige mais. Então acho que é um casamento interessante. No caso do material de francês, eu tenho um livro, esse aqui, o Walter Regaud, da editora Hachette. É um livro básico, do iniciante, que seria o A1. O A1 é assim, né, considerando aquela classificação do Marco Comum de Referência de Línguas. O A1 é o iniciante, está no comecinho de tudo. Ainda que eu tivesse estudado francês por um tempo, até por uma questão de ritmo, porque eu acho que o começo do francês é meio penoso, ele exige bastante do aluno, então eu optei por começar do começo, desde o alfabeto, os fundamentos da língua francesa. E o livro Walter Regaud, ele também é muito bom, ele é bem ilustrado. Eu achei que ele não tem tantas fotos quanto o Venter, mas ele tem lições, acho que as lições dele são muito claras, muito fáceis de entender. Tem de vários tipos, lições comunicativas, lições que envolvem escrita, para você trabalhar bem as competências em todos os níveis. Compreensão auditiva, expressão oral, expressão e compreensão escrita. Então, você tem que ter essas competências básicas para você se dizer a alguém que sabe um idioma, não sabe mais ou menos. Essa é a minha rotina de estudos. Além dos livros, eu também tenho um material que a própria professora providenciou um PDF com várias liçõezinhas. Vou até mostrar um capítulo para você, por exemplo, que fala sobre uma lição que eu fiz recentemente. Então tem várias lições que falam sobre negação. Então tem várias coisas que ajudam o material que eu estou estudando pelos livros. Meu caderno é dividido em 2 partes. Tem a parte antiga, que envolve o que eu escrevi nas aulas de francês que eu fiz em 2015, e a parte nova, que é o que eu estou fazendo agora também. Pra variar, minha letra é horrorosa, mas acho que vale a pena só dizer que eu estudo. Alguma coisa até colo no caderno, nas tabelas. Até prefiro colar em vez de poder escrever. Eu acho que fica melhor. Né? Até sabendo da minha letra, eu prefiro escrever. Eu prefiro fazer uma tabela, colar em vez de escrever manualmente. Também tem um galera de atividades do Walter Regaud, não fiz tantas lições assim. Acho que nesse ponto
O caderno de atividades do Ventre, ele achei um pouco mais completo. Eu acho que as lições do Hachette, do Alter Ego, acho que tá ainda assim, pelo menos nesse nível que eu estou fazendo, acho que até deve ser por isso. Tem muitas lições de completar e muitas lições de ligar os pontos. Você tem que ligar uma parte com a outra. E não tem tanta a partir de você escrever texto mais longo. Só no final da lição que você tem essa oportunidade. Mas eu acho que isso se deve ao nível que eu tô. Eu tô comparando, assim, é uma comparação até inadequada, porque o Venter está no nível B1, é um nível pré-intermediário, e o Alter Ego é no um nível iniciante, então são coisas diferentes. Mas eu acho que é bom você trazer essas diferenças, até para você saber como se estruturam os materiais, se você for estudar francês, ou for estudar espanhol. Então, assim, em termos de coisas para fazer, eu estou bem envolvido. Eu tenho bastante atividade, tem as coisas do meu trabalho que a gente vai administrando, e no caso dos estudos, eu estou fazendo essa inserção nessas duas línguas estrangeiras que eu gosto bastante.